Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. Sou o professor José Antônio e hoje vamos falar sobre adição e subtração de radicais. Vamos lá? Adição e subtração de radicais. Bom, antes de começarmos as operações, vamos entender o que seja radicais semelhantes, tá certo? Então vamos lá. Radicais semelhantes são os que têm o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui 5 vezes raiz quadrada de 3 e 9 vezes raiz quadrada de 3. Bom, se você verificar, os radicais aqui, ó, eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Logo, esses dois termos são radicais semelhantes. Tá? Item B, nós temos 8 vezes raiz cúbica de 5 e menos 5 vezes raiz cúbica de 5. Mais uma vez, percebemos que os radicais têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Logo, são termos semelhantes. Tá certo? Muito bem. Vamos agora analisar os não semelhantes. Temos aqui dois exemplos. No exemplo A, nós temos raiz quadrada de 3 e 5 vezes raiz quadrada de 8. Então, percebe que os radicandos aqui são diferentes. Nós temos 3 e 8, tá? Não são semelhantes. No item B, nós temos 7 raiz cúbica de 5 e 9 vezes raiz quarta de 5. Percebe-se que os índices são diferentes, ou seja, são radicais não semelhantes. Tá, gente? Com relação a esses valores aqui externos, não se preocupe, eles podem ser iguais ou não, tá? O que vale aqui é você analisar os radicais, tá certo? Vamos em frente. Adição e subtração de radicais semelhantes. Muito bem. No primeiro exemplo, nós temos aqui 5 vezes raiz quadrada de 2 mais 8 vezes raiz quadrada de 2. Bom, analisando aqui, já percebemos que são termos semelhantes, né? São radicais semelhantes. Tem raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Muito bem. O que a gente vai fazer? Simples. Nós vamos isolar o radical semelhante aqui. Vamos isolar o radical semelhante e trabalhar os valores externos a esses radicais. No caso, 5 mais 8. Quando você faz 5 mais 8, você encontra 13. 13 vezes raiz quadrada de 2. Pronto, está feita a operação. Simples, né? No item B, nós temos 8 vezes raiz quadrada de A menos 3 vezes raiz quadrada de A. Mais uma vez, percebemos que tem dois radicais aqui, ó, são semelhantes, né? Raiz quadrada de A e raiz quadrada de A. Vou fazer o que? Eu vou isolar o radical semelhante aqui, ó, raiz quadrada de A, e trabalhar os termos externos. 8, no caso, 8 menos 3. 8 menos 3. E aí, resulta em 5 vezes raiz quadrada de A. Né? 8 menos 3 dá 5, então resulta isso aqui, 5 vezes raiz quadrada de A. No item C, nós temos 2 vezes raiz cúbica de 5 menos 7 vezes raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 5. Bom, o termo semelhante aqui nós temos que é raiz cúbica de 5, né? Temos aqui, né, os três termos. Muito bem. Vou isolar raiz cúbica de 5 e trabalhar os termos externos. 2 menos 7 e mais 1. Lembrando que a ausência aqui é 1. Quando você faz essa conta 2 menos 7 e mais 1, você vai encontrar menos 4 vezes raiz cúbica de 5. Tá? Simples assim, tá bom? Super fácil, né? Então, quando você for fazer adição e subtração, verificar os radicais semelhantes, isolar esse radical semelhante e trabalhar os seus termos externos. Tudo bem? Vamos em frente? Adição e subtração de radicais não semelhantes. Bom, gente, nesse caso, os radicais se tornam semelhantes após uma simplificação. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui raiz quadrada de 8 mais 9 vezes raiz quadrada de 2. De imediato, a gente não pode somar, porque esse radical não é semelhante a esse radical de cá. Mas, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer a forma fatorada de 8, que é 2 elevado a 2 vezes 2. Tudo bem? Por quê? Fazendo isso aqui, vamos jogar lá dentro do radical. Nós temos aqui, ó, no lugar do 8, nós colocamos 2 elevado a 2 vezes 2, mais 9 vezes raiz quadrada de 2. Vamos ver aqui uma transformação. 2 elevado a 2, né, já podemos verificar o seguinte. Quando o expoente for igual ao índice, o resultado desse radical é a base, ou seja, 2. Ou, se você preferir, 2 elevado a 2 é 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Aí você tira o 2, vai ficar lá de fora e fica somente o 2 aqui, o outro 2, né? Muito bem. Quando você fez isso aqui, olha o que aconteceu agora.
os dois termos se tornaram semelhantes. Olha, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Agora sim, eu posso fazer o que? A soma. Como eu faço? Eu vou isolar o radical, raiz quadrada de 2, e trabalhar os termos externos, né? No caso 2 mais 9. E aí eu tenho no final 11 vezes raiz quadrada de 2. Tá? Então, antes da gente fazer a operação, vamos ver se a gente pode fazer uma simplificação, né? Tá bem? Vamos dar um outro exemplo. Exemplo B, nós temos agora raiz quadrada de 50 mais 6 vezes raiz quadrada de 2 menos 98. Bom, a princípio não podemos fazer essa operação, né? Que são radicais diferentes. Vamos fazer o seguinte, vamos fatorar, né, o 50 e o 98. Bom, quando você fatora o número 50, você tem 2 vezes 5 elevado a 2, ou seja, 2 vezes 5 e dá 10, e 10 vezes 5, né, 50. Está aqui a forma fatorada do número 50. O 98, você tem 2 vezes 7 elevado a 2. Bom, 7 elevado a 2 é 49, 49 vezes 2 dá 98. Tudo bem? Vamos colocar essa forma fatorada dentro dos radicais. Tá bom? Então, como é que fica aqui? Olha, 2 vezes 5 elevado a 2, mais 6 raiz quadrada de 2, menos 2 vezes 7 elevado a 2. Bom, vamos ver se a gente consegue extrair, né, o resultado aqui desse primeiro radical. Olha, 5 elevado a 2. Lembrando, olha, o 2 aqui é igual ao índice, o expoente aqui, 2, é igual ao índice 2 aqui. Logo, a resposta é 5. Então, esse 5 vai sair. Se você preferir, também você pode fazer 5 elevado a 2 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Nesse caso aqui, você tem 7 elevado a 2, que dá 49. E aí você tem raiz quadrada de 49, dá quanto? 7. Tudo bem? E aí fica dessa forma aqui, ó. 5 foi extraído para cá, raiz quadrada de 2. Os 6 vezes raiz quadrada de 2 não precisou fazer nada. Menos 7, né? Porque o 7 ele sai daqui, ó, vem para cá, né? Sem o expoente. Porque raiz quadrada de 49 é 7. E o 2 permanece. E agora percebemos que todos eles são o quê? Semelhantes. Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então o segredo inicial, gente, é você sempre fatorar, se possível, né, o número. E aí verificar o que acontece. Nesse caso aqui, vamos isolar o radical semelhante, a raiz quadrada de 2, e trabalhar os termos externos. 5 mais 6 menos 7. E aí 5 mais 6 é 11, e 11 menos 7 dá 4 vezes raiz quadrada de 2. Tá? Tranquilo, né? Isso é adição e subtração de radicais não semelhantes. Vamos em frente. Bom, quando os radicais não são semelhantes e você, através da fatoração, não consegue encontrar termos semelhantes, a gente deve fazer o seguinte: extrair as raízes exatas ou aproximadas e a seguir efetuar as operações, tá? Então veja bem, nós temos aqui, primeiro exemplo, raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 3. Percebe que são dois radicais não semelhantes. Mesmo você fazendo a fatoração desses termos, ainda não vai encontrar o termo semelhante. E aí o que acontece? Vamos resolver por partes, cada um. No caso aqui, nós temos raiz quadrada de 25, que é exato, vai dar 5. E raiz quadrada de 3 aproximado é 1,7. Pronto. Você fazendo isso, você só faz somar 5 mais 1,7, 6,7. Bem direto, né? Outro caso. Raiz quadrada de 49 menos raiz cúbica de 8. Termos não semelhantes. Mesmo assim, você fatorando, você não consegue encontrar termos semelhantes. E aí o que acontece? Vamos resolver por partes. Raiz quadrada de 49 e raiz cúbica de 8. Raiz quadrada de 49 é 7 e raiz cúbica de 8 é 2. Tá? São direto, né? Então 7 menos 2, você vai encontrar 5 como resposta. Tudo bem? Seguindo. Nós temos agora raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 5. Não são semelhantes, tá? E aí a gente vai ter que resolver de forma direta. Ou seja, raiz quadrada de 6 aproximado é 2,4 e raiz quadrada de 5 aproximado 2,2. Subtraindo esses dois termos, você encontra 0,2 como resposta, tá? Tá aí, gente, nossa aula de hoje sobre radicais, operações com radicais. Ok? Vamos em frente? Ok, gente, espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal.
Até a nossa próxima videoaula. Um abraço.